Salve! Meu nome é Eric Nunes Orsi. Estou aqui para fazer a oficina da Jornada do Patrimônio 2021 da Secretaria Municipal de Cultura, certo? Essa oficina é sobre saraus e sobre Islã. A gente vai ver um pouquinho aí aonde que surgiu o sarau, tá ligado? Aonde que surgiu o Islã, alguns nomes importantes. Como que funciona o sarau daqui da região, como que funciona os sarais de São Paulo e do Brasil em si, tá ligado? Ele começou lá fora e tudo mais. E dentro de tudo isso, talvez eu apresente algumas poesias pra gente tá vendo como que é a estrutura de texto também de um Islã, de um sarau, como que foi visto isso tudo no decorrer do tempo e enfim. Vamos começar da história do princípio mesmo, né? Dessa organização toda. Lá no século XIX, aqui no Brasil, veio essa ideia de juntar os artistas, tá ligado? Como que a gente vai juntar os artistas? Como que a gente vai fazer um movimento artístico no meio de tantas mudanças? Século XIX, aqui no Brasil, vocês estão ligados como que era, né? Então, dentro dessa época, muitas dificuldades, muita coisa econômica acontecendo. Então eles falaram, vamos ter que ter um ambiente para a gente fazer nossos encontros culturais, seja teatrais, seja de dança, seja de poesia, música e afins. Lá fora eles costumavam fazer dentro de galpões, dentro de lugares fechados, casas fechadas. Quando chegou no Brasil, por pouco tempo continuou nessa pegada, mas depois todo mundo foi querendo ocupar praças, ocupar novos ambientes para conseguir abranger mais público. Afinal de contas era um negócio mais da nobreza, esse sarau era mais dos nobres e pá. Daí com o decorrer do tempo, toda essa estrutura aí de sarau ser dos nobres começou a quebrar, porque como começou a surgir o hip hop aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, eles começaram a trazer essa pegada de sarau aqui pro Brasil, já em uma referência de um sarau muito grande, que já existe há um bom tempo, é o Cooperifa, fundado em 2001, tá ligado? Aqui na Zona Sul de São Paulo. E o intuito foi essa parte mais da escrita, mais da literatura, quando começou a se atualizar. Ainda são frequentes algumas peças teatrais nesse meio, música, mas porém foi focado mais nessa pegada de poesia, essa parte mais literária, né, em questão de livros, incentivar a leitura. Tem muitas faculdades hoje em dia aqui no Brasil, faculdades e escolas que atribuem do sarau as suas organizações para poder incentivar a leitura, o estudo, a capacitação também de perceber o quão a poesia é grande, tá ligado? Não focar que poesia é só aquela coisa de livro, aquela coisa antiga. Atualizaram bastante pra atualidade e nisso conseguiram desenvolver muitos outros caminhos além daquele básico que a poesia nos dava, tá ligado? Antigamente, aquele básico de tipo, é só escritura de texto, manuscrito, e quando for ler tem que ter... Não, daí a gente trouxe... E com o decorrer do tempo, o tempo foi passando mais ainda, o Cooperifa cresceu, e em 2008, tá ligado? Chegou aqui no Brasil essa cultura do Islã, tá ligado? Mas antes disso já acontecia essa pegada das poesias do Islã, porque o que seria? O Islã é poesia falada, tá ligado? Aquela poesia que é direta. Por isso que muitos atribuíram o Islã a uma parte do hip hop também, porque trazia aquela coisa do ritmo e da poesia. Então se tem ritmo, se tem poesia, e o que era a poesia dentro do rap? Daí isso começou a se misturar, né, com o decorrer das épocas, e isso começou lá em Chicago, em 1980, aí os Islã. Também que eu esqueci o nome do consagrado, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Mark Smith, em Chicago, tá ligado? E chegou nas mãos da Roberta Estrela Dalva, aqui em 2008, tá ligado? E ela foi uma das primeiras slammers a participar dos slams fora do Brasil, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas enfim, voltando. E o sarau sempre serviu para unir todos os tipos de arte, todos os tipos de pessoas, de idades. Não tinha aquela faixa etária,
tipo de pessoa predestinado. Todo mundo que tinha alguma arte a mostrar, e com o decorrer do tempo também. O costume era escritas próprias, músicas próprias, composições próximas, peças de teatro próprias. Porém, com o decorrer do tempo foi vindo aquela de apresentar outras poesias de outros textos, outras antologias, outras épocas, também para dar aquela misturada, né? Porque o objetivo do sarau em si é trazer aquele conhecimento. É mais o conhecimento do que a apresentação em si, tá ligado? Então, quando você pega algo que é antigo, que foi usado para os nobres lá, para eles se juntarem, e traz para a realidade que a gente tem, a gente começa a pegar isso juntando mais o amplo, né? Não focando só nessa mesmice. Por isso que hoje em dia a gente pega textos antigos, novos, e tendo esse crescimento aí de sarau, começou a distinguir vários outros sarais por todos os lugares do Brasil, principalmente de São Paulo, por ser essa metrópole que foi. Muitas das coisas chegaram primeiro aqui, né? Então a gente foi soltando, e hoje em dia acontece, tem o sarau da Cooperifa ainda, tem outros saraus espalhados por São Paulo, em Osasco tem, aqui no Grajaú também tem outros. E entrando um pouco na parte do slam, o slam começou a se popularizar, né, lá em meados de 2011, por conta da Estrela d'Alva, Roberta Estrela d'Alva, que ela foi finalista lá no slam que acontece na França, que é o slam mundial. Assim como quem já está familiarizado, que criou muita fama por aí, a Batalha de MCs, né? O slam tem quase a mesma pegada, só que é mais a poesia escrita, não pode ter objeto, é no máximo de 3 minutos. E esse enquadramento dessa poesia determina, geralmente os temas da poesia determinam o país que ela foi feita, né? Como a gente está falando de um acontecimento que acontece mundialmente, muitas das poesias têm as características do país que ela foi feita. Então, o Brasil tem mais essa de contra o sistema, né? Essa luta que a gente tem dentro do próprio hip hop, por ser poesia falada, como eu disse anteriormente, ela se enquadrou, ela ficou muito próxima do hip hop por muito tempo e até hoje. Quase a mesma fita, esses negócios dos slammers lá em 1980, até um pouco antes, porque veio antes até dos MCs. Antes os mestres de cerimônias eram os que ficavam nos readings das caixas de som lá, até dos sound systems, né? Antigamente, que era reggae, hoje em dia ainda tem alguns, e eles ficavam cantando e fazendo algumas falas sobre determinados assuntos, sobre como que estava na época. Então, esses slammers, essa poesia falada começou desses readings, dentro do jazz, do soul, bem, Miriduca, antes do próprio rap, do próprio slam surgir. Daí começou o slam é a competição, né? Já vem pela parte da competição, de um tá competindo com o outro, tem os jurados. Geralmente os jurados também é misto, eles não costumam dar jurados específicos para essa competição, porque como é muito ampla, tem muitas pessoas que participam, então sempre fica nessa mesma pegada. Daí tem o primeiro slam que aconteceu em São Paulo aqui mesmo, foi o slam do Zap. Zap, deixa eu só lembrar aqui o significado da palavra Zap, aqui é Zona Autônoma da Palavra. E ele começou em 2011, foi 2011 que ele começou. E foi o primeiro slam que aconteceu aqui em São Paulo, já começou aquela competição. E antes, até hoje em dia, slam e sarau não é tão conhecido por conta que os outros espaços de cultura, eles sempre determinam as coisas como espaço de cultura. A nomenclatura sarau e a nomenclatura slam é mais para quem já está dentro disso há um tempo, para quem já aqueles poetas que estavam se divulgando, principalmente para poetas independentes. O sarau foi muito importante para muitos autores independentes, aqueles que não tinham editora para trabalhar, muitos poetas que começaram a canetar, escrever sobre a vida mesmo, porque no Brasil o tipo de escrita é aquela escrita marginal, aquela escrita mais do povo, você não vê muito a elite mesmo, o pessoal que tem um capital escrevendo coisas sobre a realidade brasileira, porque só quem escreve mais é quem passa na pele e tudo mais. Então ficou muito forte
essa conexão de sarau para sarau, porque eu comecei a escrever com o sarau e todo mundo não, a maioria das pessoas que eu conheci, que foram até MCs de rap, b-boys, etc., começaram no sarau, começaram a entender a arte com o sarau, dentro de uma escola, ou passar por algum lugar de cultura e ver um sarau acontecendo, porque por um bom tempo ficou a forma mais fácil de se encontrar. Todos os artistas, não só o movimento do rap, não só o movimento do teatro, não só o da dança, mas todo mundo tem aquela conexão de arte, trocar as informações e enfim. E como foi ficando cada vez mais forte o sarau, muitas pessoas, muitos poetas começaram a querer ter os seus próprios lugares, já que não tinha lugar específico para existir um sarau. Com o decorrer do tempo, a gente não precisava ter uma casa ou um espaço de cultura, a gente poderia ocupar uma praça, uma escola, qualquer ambiente, tá ligado? Que dá pra juntar todo mundo, dava pra gente fazer um sarau, dá pra gente fazer um sarau, então começou a se popularizar, e hoje em dia tem bastante poetas que tem o seu próprio sarau, tem saraus que são saraus que não ficam só no mesmo lugar, itinerante. Sarais itinerantes que vão migrando de canto para canto, de lugar para lugar, e quanto mais se popularizou, mais escritores começaram a conhecer, mais pessoas começaram a procurar o que era um edital, como que organizava um sarau, como trazer essa estrutura de sarau para não só ficar as pessoas conversando, não só debater as poesias e as escritas entre si, mas soltar para todo mundo, tá ligado? Começar a soltar, distribuir essa forma de uma maneira justa, porque antes não tinha câmera, não tinha internet, não tinha nada, então tinha que ter esse acesso, aquele ponto fixo toda semana, pra gente falar, vamos se encontrar a tal lugar, vamos fazer isso acontecer e vamos divulgar. E a divulgação sempre partiu também das técnicas de grafite que a gente encontra, até outras coisas como o lamb, como o stencil art, pra gente conseguir divulgar os saraus em outros âmbitos, tá ligado? Em forma de flyer, colocar em posts, fazer flyers, folhetos. Dentro disso começaram a vir o zine, muito poeta começou a lançar zine criado pela própria mão, com micro poesias, ou até poesias maiores, só que com fácil acesso, menores, para conseguir vender de mão em mão, conseguir fazer seu lucro também, porque não só poetas, não só o pessoal do slam, do sarau, mas tratando desse momento, o dinheiro para fazer os corre também ficava um pouco difícil, então tinha que ter como que vai girar o capital? Como que vai gerar o capital dentro dessa arte que a gente faz, conseguindo dar para o público que a gente quer entregar e conseguir receber algo para a gente se manter. Então daí já vem muitos poetas da época do começo do sarau até hoje em dia fazem zines, que é mais prático de fazer e conseguem fazer por conta própria, não precisam de editora, não precisa daquela manipulação de tantas pessoas para trabalhar naquilo, para ir gerando um pouco de capital até conseguir lançar seu livro, lançar, enfim, tudo que planeja dentro da sua arte. E no slam também, os dois estão juntos porque sarau é poesia, começou a vir essa forma de literatura marginal. Antigamente era mais amor, todas as épocas teve suas épocas, né? Teve a época do amor, teve a época da dor, e enfim, daí chegou no Brasil essa coisa toda que aconteceu, o jeito que o país está, esse século XX pro século XXI, final do século XX aí pro começo do século XXI, né? Que a gente tá, começou a vir essa poesia marginal. E essa poesia marginal era a luta de todo mundo, seja pobre, seja negro, seja toda essa parte que é a maioria, mas que detém a menor parte do capital, tá ligado? Que é o que acontece não só no Brasil, no mundo, e a gente começou a vir com essas poesias mais pedradas, que dentro, tipo, de alguns países europeus, por exemplo, não tem essa visão de mundo, essa visão que a gente tem dentro do Brasil. Não é à toa que a gente não tem um campeão mundial de slam aí, né? A gente tá aí ainda sondando tudo isso,
ganhando os nacional aí, né? Tem pessoal que ganha, tem o nacional que nem, como eu disse, quem tá familiarizado com batalha de MCs, é a mesma coisa, tem os regionais, tem os estaduais, tem o nacional, os poetas de cada estado vão se enfrentando e até o final para ver quem vai lá para a França. E dentro dessa poesia marginal, trouxe muita amplitude para a visão de escrita, porque antigamente o rap era visto como rap, o samba era visto como samba, cada música era cada música, cada gênero era cada gênero. Trazendo um pouco do sarau e da poesia do slam, entendendo como poesia, aquilo que tem sentimento, aquilo que emprega uma realidade, que muda o ambiente, que mostra algo diferente, a gente entende que uma música de samba ou um rap pode ser não, é uma poesia, é uma escrita em forma de poesia, ela só acrescenta o ritmo. Então, dentro disso, essas escritas marginais começaram a se popularizar, todo mundo começou a escrever sobre o que acontecia à sua volta, não só dentro de ritmos, não só no rap. Não é à toa que muitos poetas, quando começou a vir sarau, slam, intervenções culturais que aconteceram, muitos deles foram na cadeia, foram em fundações casa, mostrar que perguntaram se conheciam poesia, o que era poesia, o que era poema, enfim. E nisso viram que poesia, Racionais MC, Sabotagem, Rap Hood, todos esses mestres aí do rap nacional, todos fazem poesia em forma de ritmo, tá ligado? E isso aproxima muito mais a quebrada onde nós vivemos, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essa distância de arte, de muito tempo o rap foi marginalizado, não era você ser MC, você ser DJ, você ser b-boy, você ser grafiteiro, você não era artista. O grafite foi mais introduzido ali depois de um tempo, da MC, b-boy, DJ era bom quando era de música eletrônica, pá, mas era DJ dos scratch lá, era vagabundo e tudo mais. Então, dentro desse contexto todo histórico, dentro do rap, dentro da onde que a gente tirou o sarau e colocou, a gente fez muita mudança dentro de muitos movimentos literários e situações que aconteceram para agregar ao que realmente importava. Então essas artes foram se juntando, essa poesia marginal criou força, quanto mais força essa poesia marginal criou, mais ambientes de cultura se formaram, mais saraus foram se formando, mais slams foram se formando. Depois do slam do Zap veio o slam Guilhermina, que é na zona leste de São Paulo, e depois os demais tem até slam, tem o slam do 13, tem o Trezinho, que é poesias mais curtas, então eles foram adaptando cada slam, cada lugar. E quem criou o slam também, quem criou o sarau, tudo isso não foi patenteado no nome de ninguém, tá ligado? Foi algo que foi feito e falado, vocês podem estruturar para a maneira que vocês criam, seja do país, seja do local cultural que vai usar. Então o sarau sempre teve essa amplitude. Por isso que muitas pessoas se confundem e acham que sarau vai ser um evento, a gente só vai conversar, só vai ser poesia. Não, o sarau é um encontro de pessoas para debater assuntos, para explicar suas artes, para todo mundo se conhecer, ver metodologias de arte, ver metodologias de épocas que foram feitas. Muitas pessoas têm o costume de escrever textos longos, muitas pessoas têm o costume de escrever textos curtos, e como que cada um se entrelaça, como que cada um faz parte do mesmo ambiente, porque por muito tempo esse pensamento, creio eu que primitivo do ser humano, de achar que cada coisa tem que ficar no seu canto, foi reinando, até hoje ainda reina, né? Nem todo mundo tem aquela concepção de que todos nós estamos no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas pelo mesmo objetivo. Só muda que os caminhos para chegar no mesmo objetivo são diferentes. Então, dentro dessa estrutura toda, o sarau chegou para unir tudo isso e falar, não, você faz um teatro, você tá aqui, você faz uma música, você também tá aqui. E aqui eu, Eric Nunes, fiz junto com o Calamari também o meu próprio sarau, e a gente vai inovando, tentando pegar outras metodologias para criar sempre algo novo, porque por muito tempo o sarau e o slam ficou
na mesma metodologia porque era algo novo. Então foi seguindo o mesmo padrão, assim como a Batalha de MCs, assim como qualquer evento que é novo, você sempre enquadra e vai seguindo aquele roteiro. Com o decorrer do tempo a gente vai se moldando, vai vendo novas possibilidades de atribuir a arte, esse meio de internet aí, quando chegou, como que vai ser a divulgação, como que vai atribuir o que já existe para algo novo, sem mudar a essência. Então o sarau continua na mesma pegada, o slam continua na mesma pegada. Mas a gente vai atribuindo a concepção de palco, a concepção de estrutura. Muitos saraus começaram a abranger tema, antes não tinha um tema específico para fazer um sarau. A gente só se encontrava e bababá, cada um apresentava a sua arte, discutia um pouco sobre aquilo e acabou. Com o decorrer do tempo a gente viu o quanto que era importante, o quanto influente estava virando os saraus ao redor do Brasil, e a gente foi vendo como que dava para ser usado, como que dá para trabalhar com o sarau, como que a gente pega o sarau e atribui para uma parte educativa, enfim. E essas junções dessas escritas literárias com todo mundo foi tentando adaptar mais pessoas, porque como foi fluindo o tema, como foi criando slammers, como é chamado as pessoas que praticam slam, foi se moldando essas pessoas como slammers, começou a criar um espaço maior. Quanto mais pessoas vai fazendo, outras pessoas vão se interessando. Então dentro disso teve que ter adaptações, formas do campeonato seguir, desse campeonato do slam, formas do sarau não ficar tipo essas pessoas que já tiveram livros feitos, que já participam de saraus por muito tempo. Não adianta dar espaço só de voz para elas, então tem que juntar as novas pessoas que estão vindo, pessoas mais novas e afins. Então, como eu disse anteriormente, dentro de escolas, como o caso aqui do Grajaú, teve o Sarau Dina lá no Aldina, esse sarau possibilitou, dentro da escola, as pessoas se interessarem pela cultura do sarau, pela cultura do livro, pelos escritores da região, porque às vezes a gente fica pensando, vamos ler um Paulo Leminski, por exemplo, um Manuel de Abreu, qualquer que seja, e esquece que tem pessoas próximas a gente que tem tantas coisas importantes para falar quanto esses outros. E até porque a época deles foram outras, então a escrita deles vai ser para a época. É muito bonito de se ver, é bom estudar, é bom você compreender, consumir dessa parte antiga, a base é tudo. Porém, dar espaço de voz para quem está observando o mundo como ele é agora é tão importante quanto a história. A história é tão importante quanto a atualidade, os dois se conectam. Então sempre tem que ter esse equilíbrio. Então, para dar espaço a novas mentes, a novos poetas, poetisas, a novos slammers, foi surgindo outros pequenos saraus e outras pequenas manifestações, como o tema dentro do sarau e como convidados que já participaram antes para explicar suas experiências dentro desse tema, porque como era algo muito novo, a gente começou todo mundo tendo uma visão do pessoal lá de fora. Como que a gente aplica o que veio dos Estados Unidos para o Brasil? Como que a gente aplica o que veio da Europa para o Brasil? A gente tem que consumir um pouco de cada canto do mundo para a gente se atribuir e conhecer nossa própria cultura também. E dentro da nossa própria cultura, muitas pessoas fixaram em não ficar com esse tema só de amor, de falar só do sentimento humano, mas sim do sentimento regionalista. Como a gente sabe, toda região tem aquele seu sentimento. Os índios, quando eram índios, sentiu o que eles sentiram. A África sentiu o que sentiu, a Europa, o Brasil, os norte-americanos e afins. Então, cada regionalidade... E o Brasil, isso é muito bonito do Brasil, que eles pegam essa parte regional e deixam ela muito forte. Infelizmente, o Brasil não ganha slams lá fora por conta dessa parte que todos têm esse apreço pelo amor, pelo romantismo dentro da poesia, por essa parte romântica, essa parte de dor estruturada, que é essa parte mais europeia e antiga. E o Brasil vem com essa pancada mesmo, o governo tá ruim, etc, tudo isso que a gente já entende. Então, o sarau se potencializando, quanto mais ele se potencializou, mais fama veio criar, e essa fama veio a deixar um pouco das pessoas mais novas meio tipo, o que tá acontecendo? Como, por exemplo, aqui no Grajaú. Aqui no Grajaú acontece batalhas de rimas e acontece saraus.
como o público jovem se agarrou a essa parte do hip hop que veio fomentando, eles focaram mais na batalha de MCs. O Lucas Penteado, que ficou aí famoso nos últimos tempos aí, ele era um slammer, ele participou de slam também lá na Roosevelt, na Praça da Roosevelt tem slam também aqui em São Paulo, no centro de SP, e o slam também se popularizou, porque como o hip hop deu uma popularizada, o slam, por ser poesia falada e ter esse de confronto de batalha, se popularizou um pouco mais também. E tinham muitos MCs de batalha que viraram slammers também, porque viram que era quase a mesma pegada. Assim como eu disse, o pessoal do jazz, do funk, do soul lá de trás eram os mestres de cerimônia, os MCs, mas não eram chamados de MCs, né? E surgiu essa coisa aí do slam toda. E dentro disso tudo aí, pra todo mundo conhecer quando chegou no Brasil, muitos nomes aí que se cresceram dentro do slam, que tiveram seu ápice aí em batalhas, em regionais, etc. Deram palestras, mostraram como que funciona o slam, como que era a estrutura do slam daquela época. Hoje em dia já está tendo novas adaptações, estão moldando também para essa forma de internet, até mesmo para adaptar novas modalidades dentro do slam. O sarau, a pegada do sarau também, pegando como exemplo o sarau do Círculo, que é feito aqui no Calamari, no Grajaú, zona sul de SP. O sarau do Círculo, que eu sou mediador, a gente faz aquela estrutura de não só apresentação, aquela apresentação de tipo, olha a poesia e eu fiz ela naquele dia e ponto. Não, a gente gosta de colocar um tema, debater sobre a forma que foi escrita, pra gente entender não só a forma literária como didática, aquela forma didática de escola, de tudo mais. Não pegar só essa metodologia, mas pegar a metodologia marginal, que é da onde que saiu o sarau, da periferia. A gente pegar essa parte da periferia e entender. Porque tem muitas pessoas que não vão ir bem numa redação, mas se você for pegar uma escrita dela sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está vendo, é algo maravilhoso. Você se emociona, a poesia é o sentimento. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, que poema é uma estrutura de texto. É a estrutura que o texto vai ser feito, em forma de rimas, aquela estrutura de daí vai vir na métrica de A, B, ou etc. Outros tipos de métrica, isso é poema. A estrutura de texto, a forma que é feito o texto é poema. A poesia é o sentimento que se emprega. O sentimento que você está passando para aquilo é a poesia. Por isso que rap, ritmo e poesia é uma estrutura de texto que emprega um sentimento e emprega um ritmo. Então se torna uma poesia. Até porque tem muitas poesias que não são rimadas. Tem poesias que não rimam, que é uma estrutura de texto. Você identifica uma estrutura de texto como poesia como? Uma fábula, quando você lê, geralmente é com animais e etc. E no final tem aquela liçãozinha de moral. Uma crônica é mais uma história, você percebe que é uma história construída e tudo mais. Um poema você vê que já está rimando. A poesia você vê o sentimento em torno daquilo. Não só aquele sentimento por fora, mas realmente aquilo aconteceu. Não é só algo do imaginário, aquilo que realmente aconteceu, foi prescrito da forma que aconteceu e é pra você olhar e falar, uau. Enfim, voltando a tudo isso, como o sarau é uma forma periférica, se tornou essa forma periférica, o slam também, dentro do hip hop, então o sarau, o slam e o hip hop, tá tudo interligado. Porque tudo acontece aqui dentro, então a importância disso tudo é fomentar a leitura, fomentar o conhecimento dos artistas à sua volta, o conhecimento de artistas que também não estão à sua volta. Você ir atrás daquela forma da arte te curar de alguma coisa. Você está passando por algum momento ruim, alguma coisa não está certa na sua cabeça, você estruturar e ir para um sarau, ir para um slam, ver como que as pessoas têm essa visão de mundo, trazer isso de uma forma mais livre,
mais confortável para você se entender, até mesmo como artista. Se você não cria nada, você pelo menos tem uma visão de mundo diferente das outras pessoas. Não é à toa que escolas, como eu disse, faculdades, atribuem disso a sua constituição. Você que começa a escrever, você que está começando a escrever, que quer fazer o seu livro, que quer aprimorar suas formas de escrita, quando você entra num sarau, quando você pratica essas atividades culturais, você alimenta a sua mente, você tem a sua criatividade, você vê como que outras pessoas criam. Você vai entendendo que a construção de texto não é aquilo que foi implantada para você. Tipo, você tem que fazer daquele ou daquela outra forma. Você tem a sua própria construção como ser humano e como poeta também, porque você tem tudo aquilo que você precisa. Esse espaço não é aquele espaço que você vai usar para crescer ou para divulgar a sua arte, é para você aprender e sempre ter esse vício de aprendizagem, sempre querer buscar mais, sempre correr atrás de mais coisas. Viu um poeta ali, ele falou que tem um livro, ir atrás, tentar conhecer, você mesmo tentar criar suas estruturas, ver a forma que ele cria e falar, poxa, será que eu consigo criar dessa forma? E, enfim, o sarau, o slam, dentro dessa concepção, não só para a formação de poetas, mas para a formação de seres humanos. Aquela formação de uma pessoa que entende o mundo dentro de como ele é e o mundo fora de como ele é. Não só com aquela visão reta, como se fosse um cavalo, tá ligado? Tipo, aquela visão tênue, uma visão ampla sobre tudo. E dentro disso, eu vou fazer uma poesia minha, vou recitar uma poesia que eu criei e vou explicar ela, a forma como que ela foi feita, para vocês entenderem um pouco como que funciona essa metodologia de criar poesias não só para amor, não só para determinadas coisas específicas, mas para o mundo em geral. Eu vou pegar uma que estava anotada, porque eu deixei ela anotadinha, separadinha, para a gente falar um pouco também sobre métrica, sobre criação disso, porque também é muito importante a forma como você cria, porque às vezes você pode separar, você não precisa ir naquela linha tênue, vou fazer uma poesia marginal, vou fazer uma poesia romântica. Você pode misturar aquilo tudo, ver aonde que cada métrica se encaixa, se você quer fazer rimado, se você quer fazer algo que bota as pessoas para imaginar ou botar elas para olhar de uma forma diferente. E nem sempre o que você escreve vai ser da forma que você acha que vai ser entregue. Então você pode escrever algo que para outra pessoa é totalmente diferente. Aqui, ó. Essa poesia, ela não é tão rimada, ela tem mais aparências das palavras. Eu vou explicar isso depois, ó. No vazio não existe nada, ou talvez seja isso que digerimos. Nos divertimos, dividimos, às vezes nem pensamos. Pesamos no nosso próprio karma, o errado se torna refúgio, o certo é duvidoso, as dores de cabeça e de corpo não são explicáveis, as quedas capilares, é estresse, angústia, não sei. Tô querendo largar meu corpo por aí ou fixar ele pra ter raiz, tô querendo mudar, viver. Me dói, me rasga, me atinge por dentro e destrói. Dormir, reconstruir pra desmontar de novo, eu não tô podendo. Pra mim, pra você, pra vida. Andei, andando, esbarro. E aí, fi, tem um cigarro? Tenho sim, pega aí. Aí, você não é o menino da praça que faz uns rap? Sou eu. Eu tinha um grupo de rap antes de morar na rua, lá em Palheireiros, mas minha vida revirou e é foda. Mas aí, desiste não, cê é bom, moleque. Opa, valeu. O que a vida tem pra mim? Escrevi, escrevo. Escrevi, escrevo, são dias e dias de má alimentação, mas e quem não se alimenta? Eu tô com fome de vida. Aí, eu preciso de cura, eu preciso ser a cura, de mim pra mim. Mas poeta tem uma vantagem, eu morri várias vezes, mas hoje vai ser diferente. Eu posso não mudar o mundo, mas se eu me curei, posso mostrar a arte pra muita gente. Então, essa poesia, a criação dela, ela realmente é aquela estrutura que eu falei. Não é a estrutura de poema,
Eu não escrevi... quando a gente fala sobre métrica de poema, é como se a gente fizesse aquela ordem, o amor corrói. Quando não é recíproco, ele destrói. Essa é uma rima simples, uma conjunção de rima simples, que você rima a primeira com a segunda, como um exemplo também, deixa eu ver aqui, o amor é muito forte, com o amor eu tenho sorte, com ele eu tenho meu norte, isso tudo me deixa mais forte. Aí você fez A completo, A. Você fez todas com a mesma terminação. A, B você faz A, uma você vai falar amor, na outra você fala porquê, daí na outra você fala dor, difícil de entender. Terminações diferentes. Começa com a terminação, vai para outra, termina com a mesma da primeira, A, B, B. Então essas terminações, essas estruturas são mais de poesias. Desculpa, de poemas. Essa é uma estrutura de poemas. Poesias é mais dessa forma que eu escrevi. Quando você, tipo, esse diálogo que eu fiz. E aí, você não é um menino que fazia uns rap na praça? Pô, eu também tinha um grupo de rap, né? Não tem uma rima, mas tem uma história empregada, tem um sentimento que realmente aconteceu. Essa poesia realmente aconteceu, foi um fato que aconteceu na minha vida, quando eu estava andando pelas ruas do meu bairro, enfim. Então, dentro dessa estrutura, eu quis fazer o quê? Um diálogo entre pessoas que talvez não se encontrariam, um motivo fez elas se encontrarem, algo fez aquele diálogo acontecer e foi um incentivo para alguém, pelo menos para mim, aquele incentivo de tipo, pô, o mano me viu, ele era um morador de rua, me viu ali escrevendo e falou, caramba, vou incentivar ele a continuar, e aquilo foi um incentivo para mim, por ele ter um grupo antigamente, enfim. Então, cada um tem aquele tipo de sentimento que quer passar. Eu quis trazer aquele sentimento de que detalhes na vida são importantes. Alguém pode ver que eu pode entender que eu estou querendo dizer que eu tenho pouco, mas ele tem menos do que eu, então significa que eu tenho que agradecer. Pode ter, sei lá, milhões ou milhares ou algumas interpretações diferentes sobre minha escrita. Só que essa escrita, ela entra dentro da poesia. Se fosse uma poesia de slam, provavelmente ela seria um pouco maior, a entonação dela, essa parte de interpretação, entra muito na questão do slam. Por você não poder ter objetos, você não pode, tipo, se você fala na sua poesia, um policial ou um ladrão me parou de madrugada e atirou, pá! Você não pode pegar uma arma, um objeto, um celular que seja para fingir que é uma arma, você tem que usar a sua própria mão. Você não pode ter nenhum objeto ali em cena. Então, a parte da interpretação, a linguagem corporal, por isso que o sarau também ajuda bastante, por trazer essa parte teatral, por você, quando ir no sarau, você perceber que tem muitos poetas que trazem essa representação de uma latinha de refrigerante, uma arma, um caderno e uma caneta, tudo e estimular o corpo, e estimular o rosto, a face, sempre se sentir muito solto. Esses empregos de situações estão todas dentro, até mesmo do rap, quando você é um MC, né? Quem participa de slam e quem já foi em sarau sabe o quão é importante para a formação de um MC participar de um sarau, porque ali você não é só a avaliação do público, todo mundo ali tá com uma arte diferente, então todo mundo vai se avaliar, mas não é a avaliação de julgamento. Se eu sou um poeta há 3 anos e tem um poeta ali que começou há 6 meses atrás, eu não vou olhar e vou falar, tá feio sua estrutura. Eu vou chegar nele e vou explicar, dentro do sarau dá pra você, acompanha tal poeta, veja tal poeta, formas de escrita, tipo haikai. Haikai é uma forma de escrita que tem só 3 linhas, são 3 linhas de poesia, então se você não tem aquela desenvoltura para escrever textos gigantescos, escreve textos menores. Essa estrutura de haikai, geralmente a primeira linha rima com a última, a do meio é vaga, então fica eu tenho muito amor, dentro da minha casa eu nunca sinto dor, um exemplo. A primeira rima com a última e a do meio é solta. Então, dentro dessas conjunções do rap, a gente vai vendo que o rap, o hip hop, o sarau, o slam
E as artes em geral, o teatro, tá tudo interligado quando a gente fala de cultura. Ainda mais quando a gente fala de sarau. Por isso, repetindo, o sarau é muito importante. Aquela importância de isso que eu estou explicando ser explicado várias vezes de diversas formas diferentes, não só com a minha visão. A minha visão de mundo é diferente de outras pessoas. Então, obviamente, eu vou ter uma explicação que você pode entender de outra forma. Não só você, mas outras pessoas, enfim. Vou dar atenção em outro texto aqui, ó. Esse texto aqui, ele é mais rimado. Ele é mais em forma de rima, porque ele já é uma... Não que ele seja uma poesia, não que ele seja um poema, mas ele é mais próximo de um poema do que os demais, ó. Me namora, pois quando eu faço cesta se comemora. Me espera na batalha pra ir embora. Essa folhinha que eu ganho é pra você. E agora? Meu pitelzinho quer comer pastel, mas hoje eu só quero hidromel. Eu fiquei bêbado, ela cuidou de mim no rolê. Dia dos namorados é todo dia pra nós. Você quer café na cama, todo dia é dia da minha dama. De noite nós tomamos uma brama, mesmo quando não mereço diz que me ama. Acho bacana o jeito que ela ignora meus defeitos, se bem que nem todos são aceitos. Mas quem ama cuida, quem cuida melhora. Sofro todo dia ao ver você voltar, porque sempre me dá gosto que uma hora vai embora. Mas pra mim tá bem, tá bom. Eu sei que sempre tem o meu bombom, trufado. Vamos casar, mas parece ser pecado. Sou robusto, ela delicada. Ela se preocupa com o busto e eu com as contas que tá cara. Ela trampa pra não deixar nós no escuro e eu trampo pra não faltar nada em casa. Cada um com sua importância, cada um até o fim. Engraçado que ela nunca vai morrer, se pra todos sempre vai existir um pouco dela em mim. Essa poesia, como dá pra perceber, ela é mais rimada. Então, eu trouxe primeiro aquela parte de uma música que todo mundo já conhece, né? Me namora, pois quando eu faço cesta... Então, essa parte, namora, comemora, embora depois você, que é a parte mais cantada, que daí dá a quebra. Aí já vai pra parte musical. Então aqui já vai, meu pitelzinho quer comer pastel, hoje eu só quero hidromel. Ela cuidou de mim no rolê, deixei uma frase solta. Isso não deixou fora da estrutura de poema. Por quê? Porque eu rimei duas e deixei uma solta, como eu te tinha explicado o que é um haikai. Em vez de eu fazer a primeira rimar com a última e deixar a terceira solta, eu fiz a primeira rimar com a segunda e deixei a última solta. Então, continuou dentro desse ímpeto. Depois eu fiz Dia dos Namorados é todo dia pra nós. Você quer café na cama, todo dia é dia da minha dama. De noite nós tomamos uma brama, mesmo quando não mereço diz que me ama. Então, a primeira linha foi solta, Dia dos Namorados é todo dia pra nós. O resto foi cama, dama, brama e ama. Entendeu? A próxima parte, acho bacana o jeito que defeito, se bem que nem todos são aceitos, mas quem ama cuida, quem cuida melhora. Sofro todo dia voltar, hora de ir embora, melhor ir embora. Mas pra mim tá bem, tá bom. Eu sei que eu sempre tenho meu bombom, trufado, vamos casar, pecado. Então, ele todo foi mais rimado, foi aquela estrutura mais de poema. Porque quando você se torna um escritor em geral, porque quando você começa a escrever poesia ou poema, você começa a virar um poeta, correto? Correto. Você virando poeta, você escrevendo poesias, você começa a ver que o território de escrita é bem maior que aquilo que você está fazendo. Então você começa a ver, deixa eu estudar um pouco sobre poema, poesia, crônica. Então a gente vai pegando um pouco de cada tipo de estrutura e estruturando para a nossa criação, até mesmo para um slam. Por exemplo, tem slams que os competidores, tem competidor que ganha sem fazer uma rima. É só falando realidade. Você acha que tá ruim pra você? Imagina pra mim. E nananã. Falando tudo pedrada. Tem uns que ganha mais cantando aquela coisa mais cantada, mais encenada, sem muita rima também. Tem outros que é mais pela rima, é mais duro. Tipo, parar aqui na frente e só recitar. Mas essa dureza arquitetou uma construção de rima diferente, uma construção de métrica, uma construção de tipo de texto. Você pode
no slam não está caracterizado somente para poesia, porque quando você coloca um formato de texto de uma forma falada, ele se torna um texto para slam. Poesia falada porque é uma poesia, entendeu? Uma poesia falada, mas dá para você usar outros tipos de texto para fazer essa poesia, como por exemplo você criar uma história dentro do que você vê, dentro do que você cria, não ser nenhum poema. A nomenclatura dos textos para fazer um slam em si não é tão importante. O mais importante é você ter essa noção de 3 minutos, essa noção de enquadramento, de não poder ter nenhum instrumento, nenhum objeto, e também ter aquele objetivo de sentimento, aquele objetivo de mostrar um lado diferente da vida como ela é. Como a arte sempre tem um objetivo, né? Seja você um pintor, um grafiteiro. Bom, e essa oficina, ela traz a importância do sarau como um todo, traz um pouco da origem do sarau, de onde que ele veio, porque poucas pessoas vão atrás. O slam também traz mais a história e como que tá funcionando hoje em dia, para vocês terem uma noção de como que tá essa cena, dessa cultura que ganhou tanta força de 2010 para frente aí, e todo mundo começou a conhecer, muitas pessoas começaram a falar. Então, sempre lembrando que sarau não é especificamente para poesias, porém o sarau literário ficou mais famoso, criou mais fama por conta dessa parte do hip hop, por conta dessa parte do rap, incluiu ritmo e poesia. Então todo mundo ia pro sarau para prestigiar mais essa parte da escrita como representada pelo corpo, a escrita representada como a escrita marginal, representada dentro da forma literária de ser, não só marginalizada, mas sim mais estruturada. O slam veio para criar essa competição de poesia e ver como que os poetas estão lidando com suas próprias dores internas e as dores da sociedade brasileira como um todo, porque é o que mais é citado nos slams. Então veio com muita força essa crítica do slam, por isso que ela ficou muito associada ao hip hop, ambos combatendo e batendo de frente com o mesmo problema, aquele dedo naquela mesma ferida. Então, juntando tudo isso, se formou o sarau, o slam. Então é bom a gente entender sobre métrica, é bom a gente entender sobre textos literários. Essa oficina quis trazer isso para vocês abrirem um pouco mais a mente, para não se prenderem a textos exclusivos, a coisas exclusivas. O mundo é muito grande, o sarau é muito grande, envolve peça de teatro, dança. Por mais que hoje em dia é popularizado a escrita marginal, essa poesia marginal escrita, é muito comum ainda ter essa encenação teatral, música, violão. Antigamente era mais piano, mais nobre, hoje em dia é mais violão, cavaquinho, guitarra, etc. Tudo mais amplo, tudo mais periférico, de nós para nós. Então ficou bem melhor essa conexão aí, certo? E espero que tudo isso fomente mais artistas a criarem os próprios saraus, porque eu, desde quando eu comecei a escrever em meados de 2012, já comecei com essa intuição de que eu preciso de um sarau, porque tinha muitas pessoas ao meu redor que precisavam ser incentivadas à leitura, ainda mais porque hoje em dia a gente está aí só com celular, e leitura é muito importante. Leitura é muito importante, a gente parar para ver o que está sendo escrito dentro do Brasil, dentro do nosso território, ser nacionalista. Então eu, com o Sarau do Círculo, também feito no Calamari, como eu já havia citado, trago tudo isso, sempre tento trazer novos poetas, novos temas, uma nova estrutura de pensamento para dentro de tudo isso que a gente vive, porque a gente vive aprendendo. Eu não sei de tudo nessa vida, ninguém sabe, então quando a gente cria um sarau, quando a gente cria um ambiente de cultura, sendo ele um sarau, uma batalha, um slam, a gente já cria aquela conexão de que nós não somos únicos nesse pensamento que a gente tem. Esse problema a gente não precisa enfrentar sozinho, essa situação a gente não precisa enfrentar sozinho. Então, todos os saraus que estiver à sua volta, slam, eventos culturais, fomente. Vá com a família, evento cultural é para ir com a família, é algo que não é bagunçado como muito tempo foi visto.
é aquele evento que você vai com o seu filho, que você vai com sua mãe, com a sua avó. Você se sente em casa, você sente o que as outras pessoas estão sentindo. É um lugar de transparência, para você sempre se conectar e ver que todas as artes ali tem um pouco de cada coisa em cada pessoa. Todo mundo que a gente não nasce sabendo nada e vai morrer sabendo menos ainda. Então, essa estrutura que o sarau fomenta. Então, vou fazer mais 2 poesias para explicar como que funciona mais um pouquinho para vocês entenderem. Aí eu não vou falar mais nada, não vou explicar o texto, eu só vou recitar. Daí vocês pegam essas 2 poesias que eu vou fazer como referência para como textos são distintos. Uma vai ser uma música, um rap em formato de poesia para vocês verem a estrutura, e outro vai ser realmente poesias. Aqui, ó. Aí, de mim por mim, Pai, peço que em todas as minhas decisões você me dê sabedoria. Pai, toda vez que olho para a terra vejo dor e agonia. Pai, me perdoe por não ser um filho mais correto, se aceito até carreto pra bancar o que me estraga. Se entrego linhas duras, dizem que é forte demais pra virar arte. Já não sei o que é ser artista. Se o Senhor criou todos nós imperfeitos, o que me impede de errar? Cresci nos escombros, às vezes sem ombros, mas as costas cheias. Mochila e a água, caderno cheio de mágoa. Amor pela adolescência é vingança da vida em cima dos pecados. Mas espera um pouco. Tá muito tarde pra falar de dor e meu pulmão tá cheio de fumaça. Trampo duro pra ter meu corre, já nem rimo mais na praça. Já fui bastante coisa na vida e parei de ser por um tempo porque nem amor tava vindo de graça. Hoje em dia eu dou graças. São dívidas e dívidas que sinto que estão sendo pagas. Propago, hoje em dia não cobro. Tudo que é meu tá vindo em dobro. Então eu vivo, corro, antes que a vida me cobre. Por ir atrás de cobre e ver que nem tudo que reluz é ouro. Por isso plaquê virou um porquê. A pergunta não quer ser respondida, por isso eu invisto. Invisto de tudo que a pobreza me causou e causa. Por isso achei melhor dar uma pausa. Mas agora eu aprendi na prática que não preciso mais de lousa. Sou podre que não apodrece o fruto. Sou a fruta que era pra ser podre, mas soube aproveitar o frio. Eu não estrago, eu entrego. Sou do anonimato. Se alguém perguntar se fui eu que fiz o bem, eu nego. Enfim, essa poesia aí, ó, fica à mercê do entendimento, certo? Eu expliquei duas poesias diferentes, uma mais rimada, a outra nem tanto. Essa é uma mescla das duas e dá pra ouvir bem, dá pra você ter uma coerência de diferentes formas de texto, né? Não sou mestre em escritas, porém eu tenho diversas formas de escrever. O tempo, querendo ou não, o tempo de experiência leva você a ter mais conexão, né? E agora vou cantar uma música. E essa música aqui, ó, dá pra você entender outra forma de estrutura de métrica. Aí, ó, saiu uma aula de métrica, era uma aula de sarau, uma oficina de sarau e slam, até saiu um pouco de métrica, aí é bom que já une uma coisa com a outra, ó. Não posso mais esperar. Fiquei tempo demais nisso daqui. Dinheiro é consequência de trabalho, mas toda vez que eu escrevo eu lembro de quem já esteve aqui. Por isso não posso falhar e não falho. Deve ser por isso que eu tô me afastando. Quanto mais eu observo, menos eu tô gostando, já que eu gasto bem mais do que eu recebo. Isso daqui tá me matando. Os furos da minha conta podem me fazer criar furos em pessoas, e eu sei que isso é mal furada, mas na vida, quem tanto apanha, um dia aprende a cobrar mancada. E aqui não pega nada, já que agora é eu por mim, me destruindo e me montando pra nunca ser moldado. Toda vez que eu saio de casa já sinto a guerra fria, por isso nunca posso sair desarmado. Sempre tem os desalmados que tem nariz empinado, mas na verdade esse fruto nunca coube na minha mesa. Toda vez que eu rimo, cada vez que escrevo, é como se as linhas fossem o prato principal e o flow a sobremesa. Mas pra mim isso é luxo, já que Nike fica no pé e a prata só no meu pescoço. Relógio pra mim é percar de tempo, pois meu tempo é muito curto pra olhar pro fundo do poço.
Já que eu estive lá, hoje vou estar aqui. A vista lá de cima é bem melhor, mas não me sinto grande, só me sinto no meu lugar. Hoje em dia eu entendo os conselhos da minha avó. Meu filho, estude, seja inteligente, só vence na vida quem ir pra faculdade. Esse dia foi a primeira vez que uma senhora escutou que o rap é compromisso e não é viagem. E ainda por cima, na mesa do Outback, enquanto comia com os frutos da minha caneta. Tá vendo? É isso mesmo. Hoje em dia eu ajudo pessoas e estou me ajudando com o peso das minhas letras. Mas já vem minha faculdade. Não pelo sistema nem por familiares. É que eu aprendi que aprender é algo divino, então tudo isso me leva para novos ares. Em alguns bares fiz amizades, cada loucura tem um gesto de importância. Escrever é igual a beber muito. Se você exagera, uma hora te dá ânsia. Mas cada um com objetivo diferente. E tá aí a resposta que você queria. Viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Viver como um guerreiro, coração blindado de fé e viver do jeito que você queria. Mas na vida nem sempre é o que a gente quer. Então tá bom se eu só receber o que é meu. Minha parte eu tô fazendo, cada um com seus venenos. E quando for o final de tudo, a gente vê o que aconteceu. E tá aí outra forma de texto, outra forma de métrica, outra forma de escrita. Tem rimas que eu rimo a primeira com a última, a do meio com a lá de baixo. Aí tem que parar um pouco, olhar de longe e apreciar, tentar entender, assim como toda arte. Quando a gente fala de arte também, a gente nunca pode olhar, quando a gente está olhando a arte, a gente não pode olhar fixamente pro artista em si, entendeu? A gente tem que olhar a arte como um todo mundo faz arte. Entendeu? Então, quando a gente tem essa percepção, a gente não se priva de que aquele artista ele está se comportando de tal forma. Ele enxerga a arte, primeiro, a forma que foi feita. A pessoa que está fazendo, você analisa depois. Porque a arte é quando ela é feita de humano para humano. Então, você troca aquilo. Você não precisa ver. Depois você enxerga o entorno. Primeiro enxerga o que está sendo entregue. Entendeu? Para você ter aquela firmeza no que está sendo feito. Então, por isso que eu falei um pouco de métrica, um pouco de sarau, um pouco de slam. Então, finalizando essa oficina aqui sobre sarau, sobre slam, falando um pouco sobre métrica, tipos de textos, como que a gente emprega aí. Um salve aí, né, para todo mundo que vai assistir. Isso aí é a Jornada do Patrimônio 2021. Feita pela Secretaria Municipal de Cultura, certo? Aí em 2021 a gente fazendo esse projeto aí, essa oficina, para fazer vocês entenderem mais aí sobre tudo isso. Aqui no Grajaú a gente tem o Calamari, onde que eu faço o meu sarau, o nosso, né? O nosso sarau do Círculo. Acontece quinzenalmente às sextas-feiras, das 4 às 19. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre sarau, vira e mexe a gente vai fazer uns workshops aí, falar sobre um pouco de textos literários, tem alguns temas aí, é bom que a gente conheça mais sobre tudo isso. Agradecer também o Calamari, né, que nós está aqui fazendo tudo isso acontecer. Rede social também tem meu Insta aí, ó, para quem quiser conversar, quiser saber, pode me chamar no direct aí que eu explico um pouco mais sobre. A gente explica os endereços de saraus, slams aí, Jacox, _ no Facebook é Eric Orsi, certo? É só acessar lá, dar um toquezinho, a gente explica mais coisas, tem muito mais da onde que veio tudo isso. E se tiver alguma coisa para me falar também, alguma coisa para me explicar, também vou ficar muito grato. Aqui é troca de informações. Então, muito obrigado aí a todo mundo que está vendo, certo? Satisfação e gratidão. Viva o sarau! A arte é a cura.